A gente vai entrar naquele tema que começou de manhã, tem um debate, mas eu falei, aguenta, que nós vamos falar à tarde sobre isso, né? Então, agora sim, nós vamos entrar no tema Entendendo o PCDT. Aí eles vão explicar o que é o tal PCDT, protocolo, de mama e sua integração com a equipe multiprofissional. Vou convidar agora a Kátia Duarte, que vai ser nossa moderadora, para coordenar esse módulo. A Kátia é Relações Públicas, com mais de 25 anos de experiência na indústria farmacêutica, é conselheira do Instituto Projeto Cura e do GCC, além de professora no mestrado da COPEAD, da UFRJ. Muito obrigada, Kátia. Você tem ou você quer? Você tem aqui? Você quer que eu deixe o meu? Você tem. Temos energia? Temos energia. Precisamos de energia, precisamos de muita energia. E eu sei que esse tema pode parecer um pouco estranho, né? Vocês podem estar pensando, nossa, PCDT, que é isso? Mas isso é um capítulo muito importante da jornada de uma paciente com câncer de mama. Porque hoje pela manhã, vamos lembrar, a gente viu, a gente entendeu os tipos, os subtipos, né? Qual que é o meu tipo? Que é importante cada uma saber qual é o tipo, qual é o meu perfil de paciente, onde é que eu me encaixo. Isso é muito importante. Aí, quais são as opções que eu tenho? Vou sentar e vou discutir com o meu médico que opções eu tenho. Porque eu acho que a gente também vem de uma coisa diferente. O paciente no centro, muito tempo, mas agora esse paciente está saindo do centro, ele está sentando na mesma mesa. Ele não está só lá no centro recebendo as informações e as pessoas decidindo. Não. Ele está indo para a decisão junto com toda essa equipe multidisciplinar, para fazer as escolhas. Então, eu acho que tem que colocar as escolhas ali, para ser discutidas com todos os prós e contras, observando o perfil do paciente. E aí, depois de tudo isso, escolher e o acesso. Porque a gente vê novas tecnologias, a gente vê outras opções, é algo muito importante. Mas como é que eu chego lá? Como é que esse tratamento vem para mim? Então, isso é super importante. E, para isso, sim, a gente precisa de regulação, a gente precisa, né, de políticas públicas que possam fazer com que isso chegue até os pacientes. Por isso que isso é muito importante. O paciente ele tem realmente, sim, que se apropriar do seu tratamento, da sua jornada. A gente vê que o paciente que se apropria mais, né, disso tudo, ele tem um resultado melhor ali na frente. E isso inclui, sim, prover acesso. Espera aí, mas como é que eu chego lá naquele medicamento? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, tem. Mas acho que o PCDT já foi um grande passo. Tem muita coisa para ser feita, tem. Mas acho que só o fato de se olhar e ver que a gente, né, vive num país grande e que, às vezes, um tratamento que se recebe no sul não se recebe no norte e por aí vai. Então, essa inequidade que existe, ela precisa ser olhada. Então, a gente precisa de regulação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho disso. Eu acho que é importante a gente ter um vereador aqui, eu convido muito que se engaje nisso, que olhe, porque essas políticas públicas fazem muita diferença. Aqueles números que a gente viu de mulheres com câncer de mama e de incidência, e as mulheres que a gente está perdendo, a gente pode mudar esses números através de política pública correta, que tem esse impacto lá na frente para fazer esse paciente ter o tratamento correto e cada vez mais cedo. Diminuir aquele acesso, aquele diagnóstico precoce, a biópsia, a mamografia e tudo mais. Então, tudo é o conjunto da obra, né? Então, essa parte é um capítulo muito importante. Então, eu não vou queimar a largada, porque eu vou chamar aqui uma pessoa que entende muito desse assunto, um grande amigo, que vai explicar que raio é esse PCDT, afinal. Vamos aprender juntos, então, o que é o PCDT, e depois a gente vai ter um debate com pessoas que têm muita experiência nisso e por que é importante a gente ter protocolos que nos guiem nisso. Então, para falar para a gente o que é PCDT, eu vou convidar aqui o Alexandre Ben, que é cientista social, especialista em administração, mestre em ciência política e doutor em filosofia. Ele atua em políticas públicas desde 2007, com passagem pelo Ministério da Justiça, Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, Unesco e Organização dos Estados Ibero-Americanos. E, atualmente, ele é o gerente executivo do FEMAMA. Ale, obrigada, bem-vindo. Obrigado, Kátia. Boa tarde. Quero saudar aqui a Fernanda e toda a equipe do Instituto Projeto Cura, agradecer muito o convite.
Nós temos acompanhado o trabalho do Instituto Projeto Cura com bastante entusiasmo, acho que é uma iniciativa que vem fazendo a diferença. Somos parceiros de algumas iniciativas, né? Eu e a Fernanda tivemos, no ano passado, no Ministério da Saúde, para conversar com o Ministério, discutir algumas questões que estão aqui, e para mim é uma grande satisfação poder estar aqui conversando com vocês também, né? Nós estamos aqui com integrantes da nossa equipe técnica da FEMAMA, a Amélia e a Gabriela estão ali, nossa presidente, doutora Mayra Calef, depois vem para o palco aqui para conversar com a gente também. Gente, então, eu vou falar um pouquinho sobre o PCDT de mama, mas mais do que isso, eu queria usar o tema do PCDT, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Mama, como um mote para a gente pensar na ideia de uma política equitativa para o câncer de mama. Então, vamos pensar que esse instrumento técnico, voltado para o médico, para os profissionais de saúde, ele pode servir como uma referência para a gente olhar e pensar o sistema de saúde como um todo, né? Quais são os gargalos que nós temos que enfrentar e como é que nós aqui podemos nos organizar para contribuir de maneira positiva com esse sistema. Então, a FEMAMA, a instituição que eu represento, ela é a Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas que atuam com as associações de pacientes do câncer de mama. Então, nós somos uma rede, fundamentalmente uma rede de associações de pacientes. E nós estamos presentes em praticamente todo o território nacional, com hoje cerca de 70 organizações da sociedade civil. Então, está aqui o Instituto da Mama, né, com as suas técnicas, Via Mama está aqui também. E nós, trabalhando na perspectiva da rede, estamos justamente tentando integrar cada vez mais lideranças sociais para nos ajudar a olhar para a política de saúde e contribuir nesse processo de alguma forma. Então, por meio das ações de advocacy, da defesa pública de uma causa, nós mobilizamos pessoas para influenciar as políticas públicas de prevenção e controle do câncer. Então, hoje esse sistema, né, que nós estamos inseridos aí, ele tem 3 grandes características, que eu acho que é importante a gente se dar conta aqui, depois de pelo menos 30 anos aí de mobilização social em torno da oncologia. Em primeiro lugar, nós vivemos hoje um contexto de diversificação de atores sociais. Hoje em dia nós temos mais instituições e mais gente querendo falar sobre câncer de mama. Isso é fato, né, do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Nós temos mais gente querendo dar opinião, querendo trazer a sua posição para o debate público. Nós temos um fortalecimento da atuação em rede. Nós já entendemos que sozinho nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, cada vez mais essas organizações estão atuando de maneira integrada. Né? Isso acho que você sabe muito bem, mas é importante a gente sempre olhar para aquilo que nós estamos construindo. E, em terceiro lugar, hoje nós vivemos num contexto de articulação internacional. Cada vez mais a gente olha para os problemas do Brasil, também a partir da lógica do que está dando certo lá fora. Né? Muitos fóruns por aí, a gente vai conversar com quem está na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Itália, para entender quais são as boas práticas e o que nós podemos trazer de lá para fazer funcionar no Brasil, com as características e os gargalos próprios do sistema que nós temos aqui. Então, essa é a característica do ecossistema em que nós estamos inseridos. Agora, por que isso é importante? Né? Por que começar falando sobre isso? Porque no Brasil, cerca de 75% da população depende exclusivamente da saúde pública. Então, o que nós somos aqui? Nós somos uma espécie de tecnologia social que está embarcado nessa tecnologia maior, que é o SUS, para contribuir nesse processo. O sentido de nós existirmos aqui é para ajudar fundamentalmente esses 75% da população que depende do SUS e que precisa de gente interessada e qualificada para pensar como é que a gente pode resolver os problemas. Né? É para isso que nós existimos, é para ajudar a gerenciar essa máquina complexa que é o sistema de saúde pública. É isso que nós tentamos fazer através das ações de advocacy, através dos debates, e muitas vezes oferecendo soluções concretas para dizer para o Estado brasileiro como é que ele pode resolver o problema X, Y ou Z. Né? Então, quais são os nossos desafios, pensando aqui no recorte do câncer de mama, que é o nosso tema? Implementar a nova Política Nacional do Câncer, PNPCC, que ainda não ouviu falar, então está ouvindo aí pela primeira vez, e oferecer condições para a oferta integral do PCDT de mama, que nós carinhosamente apelidamos de PCDT rosa. Então, gente, Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Então, o que era uma portaria ministerial, pura e simplesmente, né, um instrumento jurídico aí de menor valor, vamos dizer assim,
se tornou, em 2023, uma lei. Então, por si só, esse movimento já é importante, né? Nós temos hoje uma política nacional de prevenção do câncer que está estabelecida em lei. Então, independente da gestão do Ministério da Saúde, nós temos uma política de abrangência nacional que precisa ser implementada. Essa política aqui, ela até não é uma coisa assim tão complexa, mas eu trouxe 10 pontos importantes que eu queria que vocês começassem a pensar a respeito. Porque essa política vai balizar a forma como nós olhamos para o sistema de saúde nos próximos anos. Então, é importante entender quais são os elementos principais da política, até para a gente poder olhar para a realidade e entender em que medida a ação do poder público é satisfatória com aquilo que está escrito lá no texto da política nacional. Quem quiser fazer foto aí, fique à vontade, depois a gente também compartilha a apresentação. Primeiro lugar, tá? Eu vou pegar aqui só os pontos principais. O financiamento federal, ele deve priorizar recursos adicionais para amenizar as disparidades regionais de acesso. A gente já percebeu que está faltando também recurso para a oncologia, e a política vai ter que dar o jeito de buscar recurso adicional para tapar esse furo. Segundo lugar, o poder público ele deverá manter sistemas de dados com capacidade de registro das suspeitas e confirmações de câncer. Hoje, os nossos sistemas de dados não são tão eficientes, mas a política está dizendo que nós precisamos ter. Então, isso aqui tem que cobrar, né, do poder público. Terceiro lugar, é permitida a utilização da telesaúde, que já está cada vez mais popular. Então, vamos ter esse conceito na cabeça aí, telesaúde vai nos ajudar a resolver muito problema. Quarto, o Programa Nacional de Residência Médica, ele tem que estabelecer incentivos, né, estruturais e financeiros para a formação de mais profissionais nas áreas relacionadas à atenção oncológica. Nós já percebemos que está faltando profissional para oncologia, né, sobretudo em algumas regiões onde nós ainda temos vazios assistenciais. Muitas vezes falta o profissional para aquela região. Quinto lugar, o governo vai ter que cuidar de garantia de abastecimento de medicamentos oncológicos essenciais. Não pode faltar medicamento oncológico essencial. Tem que buscar estratégia para isso. Sexto lugar, a norma também altera a lei do SUS para dar prioridade ao combate ao câncer nas análises do Ministério sobre novos medicamentos. Então, dentro daquele conjunto de medicamentos novos que o Ministério está analisando, ele vai ter que pegar o que é oncologia e dar um pouco de prioridade. Como ele vai fazer isso é com o Ministério, né? Sétimo, prazo de 180 dias para efetivar a oferta de nova tecnologia. Então, aprovou um medicamento novo, em 6 meses ele tem que estar disponível para o paciente. Oitavo lugar, os cuidados paliativos do paciente com câncer devem estar disponíveis em todos os níveis de atenção à saúde. Cuidado paliativo, a gente sabe aqui, então, né, que ele não é só para o paciente terminal, ele é uma estratégia, uma abordagem que deve aparecer em todos os níveis de atenção à saúde. Ou seja, quebrar um pouco esses mitos em torno do cuidado paliativo e, de fato, mostrar como ele é importante na jornada do paciente. Nono lugar, a reabilitação de pacientes deve observar a redução do sofrimento psíquico, acesso a procedimentos clínicos e cirúrgicos. Então, reabilitação é uma coisa que a gente fala muito pouco, está na política nacional e precisa aparecer na realidade. E, em 10º lugar, um programa nacional de navegação de pacientes precisa ser implementado. Atualmente, né, a doutora Mayra Calef é uma das pessoas que está trabalhando na elaboração deste Programa Nacional de Navegação. Todo mundo entende o que é navegação aqui? É aquele serviço, né, que vai ajudar o paciente a superar determinadas barreiras e acompanhá-lo ao longo da jornada do seu processo. Então, hoje a gente encontra a navegação de pacientes em alguns centros de excelência, mas na boa parte do Brasil não existe um navegador disponível, né? Então, o governo vai ter que criar um Programa Nacional de Navegação. Está em elaboração, vamos esperar que até o ano que vem entre em funcionamento. Então, agora o que falta, né? O texto da lei está aí, ele é muito bonito. Falta justamente a regulamentação dessa lei. Então, o governo agora ele vai ter que criar alguns dispositivos mais concretos, não genéricos, para dizer como é que cada um daqueles pontos vão ser operacionalizados lá na realidade. Em alguns casos, ele vai ter que pactuar com estados e municípios para verificar como é que isso aí vai ser feito. Então, hoje nós estamos nesta etapa aqui.
Mas e aí? E o PCDT rosa? Né? Nós vamos entender como essas coisas se conectam. É importante a gente dizer que no SUS existem diretrizes clínicas, certo? Que norteiam condutas e cuidados às doenças e agravos, auxiliando médicos, profissionais de saúde, pacientes, serviços e gestores. Essas diretrizes clínicas existem de variados tipos. PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, a DDT, que eu vou explicar depois, as diretrizes nacionais e as linhas de cuidado. É importante a gente se familiarizar com esse termo, porque na hora de você defender publicamente aquilo que você quer, você precisa saber como é que está falando. E o SUS, né, ele é um sistema muito complexo, é uma sopa de letrinhas, e a gente precisa ganhar essa familiaridade. Então vamos lá, PCDT aqui para ninguém esquecer mais. Estabelecem critérios para o diagnóstico da doença, o tratamento e seus medicamentos, posologia, mecanismo de controle clínico, acompanhamento do resultado terapêutico, considerando custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Então, o documento ele tem lá cerca de 90 páginas, tem um resumo no site do Ministério com 15 páginas. Ele é direcionado ao profissional de saúde, mas, de qualquer maneira, é importante saber que ele existe, porque ali estão previstos medicamentos que precisam estar acessíveis aos pacientes. O DDT, que são as diretrizes diagnósticas e terapêuticas, elas estabelecem da mesma forma as melhores condutas em oncologia. Mas, diferente do PCDT, eles não se restringem às tecnologias incorporadas no SUS. O DDT só diz assim, ó, olha, isso aqui pode ser utilizado e é uma boa prática, mas ele não observa se aquele medicamento está incorporado no SUS. Então, vai ficar a critério do centro entregar ou não entregar. Então, por isso que o DDT ele é um pouco mais limitado. E é por isso que nós festejamos a existência de um PCDT, porque a partir de agora estão ali delimitados todas as tecnologias que o SUS oferece, ou deveria oferecer, para que o cuidado, né, no câncer de mama seja o mesmo do norte ao sul do Brasil. Isso aqui é importante para unificar a forma como nós cuidamos das pacientes. As diretrizes nacionais também são documentos importantes. Elas norteiam as melhores práticas a serem seguidas pelos profissionais, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, nós temos lá um exemplo, né, as diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama. Esse é um documento do INCA, que orienta os serviços a como se organizarem. Esse é um documento que todo mundo pode baixar, é importante conhecer. E, por fim, a linha de cuidado, que organiza o atendimento no SUS para que o paciente receba um cuidado completo e contínuo, acompanhando em todas as etapas do diagnóstico à recuperação. Então, na linha de cuidado, nós estamos falando de algo um pouco mais amplo, certo? PCDT é o protocolo clínico, é aquele momento clínico com o profissional, e a linha de cuidado é todo esse percurso que tem que ser observado. Nós temos uma linha de cuidado em câncer de mama muito bem estabelecida, e muito bem desenhada. Mas e aí? E o nosso PCDT rosa? Eu não vou, obviamente, entrar aqui nas minúcias técnicas e médicas, né, porque não é isso que nos interessa, nós estamos usando o PCDT para ter um olhar sobre a política de saúde, e eu quero trazer para vocês alguns elementos que são importantes. O PCDT ele foi publicado em 2024, ele é uma conquista muito recente, e foi um dos primeiros DDTs a virar PCDT. Então, quando saiu, todo mundo comemorou, olha que beleza, né? O câncer de mama está ganhando uma atenção diferenciada. Agora nós temos um PCDT para orientar o profissional de saúde. Embora ele seja embasado cientificamente, ele pode expressar algumas contradições e divergências. Por exemplo, o rastreio mamográfico. Nós ouvimos aqui de manhã, né? Existem diferentes ideias de como a gente deve fazer o rastreio mamográfico. As sociedades médicas entendem que começa aos 40. O INCA entende que começa aos 50 anos. Então, no PCDT também isso aí está lá, ele está orientando 50 anos, mas isso não significa que seja uma cláusula pétrea. Isso aqui está em discussão, que daqui a pouco, no ano que vem, pode mudar. Ele revelou um problema antigo de alguns medicamentos aprovados, mas não disponíveis, né? E eu de manhã fiz questão de colocar aquela pergunta do TDM1, que é um medicamento importante, que está no PCDT, para uma das pessoas aqui que, de certa maneira, validou a importância do medicamento, né? Esse trabalho que foi feito técnico, que faz mais de 3 anos, e já foi dito que o TDM1 é importante, e continua não estando disponível. Por quê?
porque o governo federal e os governos estaduais ainda não acertaram quem é que paga a conta. Então, você tem o medicamento aprovado, ele está no PCDT, mas na prática, lá no serviço, ele não está disponível, porque ninguém ainda quer pagar a conta, de certo modo, né? Então, isso está ainda em processo de pactuação. Da mesma forma, os inibidores de ciclina. Nós vimos aqui na pesquisa clínica, um deles foi citado, né? É o ribociclib, se eu não me engano. Outro medicamento importantíssimo que ainda hoje não está disponível. O PCDT pode e deve ser atualizado periodicamente. Todas essas novidades que apareceram aqui, a gente espera que em 1 ou 2 anos apareçam nas próximas edições do PCDT. Essa é a expectativa que nós temos. Se a coisa é boa e funciona, que o governo possa incorporar e possa se tornar uma realidade dos pacientes. E é por isso que a gente tem que ter atenção a esse documento aqui. Então, embora seja algo técnico, ele é uma ferramenta para a gente cobrar também aquilo que é o nosso direito, certo? E o PCDT traz uma outra vantagem, porque ele traz vantagens ao paciente, pois ele torna o sistema mais equânime, ou seja, ele cria uma regra para o Brasil todo. E ele permite ao Ministério fazer a compra centralizada do medicamento, que é uma alternativa, às vezes, para baratear o custo. Né? Então, se ele está dizendo que tem que usar esse medicamento do Oiapoque ao Chuí, ele pode, então, fazer a compra porque ele sabe que isso vai ser usado no Brasil inteiro, ele não vai ficar, né, na dependência do serviço solicitar. Então, isso é uma possibilidade que o PCDT traz aqui, mas, novamente, quem vai resolver esse problema é o Ministério da Saúde. O nosso papel é cobrar aquilo que é direito do paciente, certo? Então, vejam aqui uma realidade incômoda do nosso SUS. Mais de 53% das pacientes com câncer de mama no SUS chegam com doença avançada, estadio 3 ou 4. Reflexo de diagnóstico tardio, falha na atenção primária e rastreamento insuficiente. Quando chegam, o sistema falha novamente, porque quase metade enfrenta atrasos superiores a 60 dias, como nós vimos nas palestras anteriores. Mesmo para essas pacientes em estágio avançado, justamente as que mais se beneficiariam das terapias modernas, essas terapias ainda não estão disponíveis. Ou seja, elas ainda não têm o acesso. Então, a gente cria esse paradoxo da oncologia no SUS. O sistema não consegue trazer cedo, quando traz não inicia o tratamento no tempo adequado, quando finalmente inicia não entrega o que seria o melhor e mais indicado para o estadio em que a paciente se encontra. Então, é essa lógica aqui que nós precisamos, de alguma maneira, quebrar no Brasil para começar a ter melhores resultados. E aí, o problema é falta de recurso? Eu falei muito aqui sobre recurso. O problema é falta de recurso? Não, na verdade não. Na verdade, não é só falta de recurso. Nos últimos anos, o orçamento do Ministério da Saúde ele cresceu em cerca de 80 bilhões de reais. Mesmo assim, medicamentos incorporados nesse período seguem sem ser oferecidos. Então, pensa, o orçamento aumentou. Em paralelo, o Ministério disse, olha, esse medicamento aqui é bom, eu aprovo, eu quero que o paciente tenha acesso. E ainda assim, ele não conseguiu oferecer, não conseguiu comprar. Então, não faltaram recursos, faltou priorizar o câncer. É isso, né? Se o Ministério está com um aporte que cresce, e você não enfrenta situações que você mesmo reconhece como sendo prioridade, que é o caso dos medicamentos incorporados, a gente chega à conclusão óbvia de que não houve priorização do câncer. E aí, por conta disso, nós lançamos a campanha PCDT Rosa, quantos passos faltam? Isso aqui foi uma reflexão para dizer assim, né? A gente está dando passos, a gente está ultrapassando algumas barreiras, mas o acesso não chega. Até quando vamos precisar caminhar para ter acesso? E nós fizemos essa reflexão em torno desses medicamentos do câncer de mama, que estão aprovados. Veja, a gente não está pedindo uma tecnologia que apareceu nos Estados Unidos e que nós estamos querendo aqui, não. Nós estamos só querendo aquilo que o Ministério disse que é bom e que aprovou, mais nada. E aí nós lançamos a campanha, então quem quiser acessar lá no femama.brasil, nosso Instagram, vai ter acesso. Nós estamos, né, mobilizando as pessoas para dar atenção a esse tema aqui. Como é que nós podemos ajudar? Então, vamos lá para chegar no final aqui da minha fala. O letramento em saúde, então, é participar desse tipo de evento e aprender, de fato, né, algumas coisas que às vezes são tecnicamente difíceis, mas é importante aprender aquilo ali, vai fazer a diferença. Acompanhar projetos de lei, tem sempre coisa nova aparecendo aí para melhorar a nossa vida. Participação social, né, participar das chamadas públicas, consultas públicas, acompanhe as redes sociais da FEMAMA.
nós temos agora uma tarefa de casa aqui para vocês a partir de segunda-feira. Nós estamos chamando todo mundo a participar da consulta pública do abemaciclib para câncer de mama inicial. Nós tivemos aí um relatório preliminar negativo, nós queremos reverter e nós queremos que as pacientes participem da consulta e digam que é importante o acesso a esse medicamento. Então, acompanhem as redes da FEMAMA, a partir de segunda-feira, nós já vamos ter essas informações lá para quem quiser entrar no site do governo e dar a sua posição, sua opinião pessoal a respeito. E apoiar as redes de defesa dos direitos do paciente, apoiar as associações que estão aí trabalhando. Para finalizar, eu quero deixar um convite para vocês. Nós temos a Universidade FEMAMA, que é o nosso ambiente de aprendizado online, gratuito, autoinstrucional. Nós lançamos um curso sobre inequidades no SUS, que fala um pouquinho sobre isso que eu estou trazendo. Então, acesse aqui o QR Code para poder se inscrever no curso, realizar esse curso que ficou bem bacana. Obrigado, Kátia. Encerro por aqui, fico à disposição. Obrigado, gente. Obrigada, Lê. Eu sei que é um tema denso, a gente entende, mas, ao mesmo tempo, também eu acho que a gente precisa começar a falar disso e ir entendendo um pouco esses detalhes. Agora, eu acho que com o debate a gente vai poder destrinchar melhor o PCDT, entender o impacto que ele tem e fazer perguntas também. Então, para a gente destrinchar este PCDT todo, eu tenho a honra de convidar aqui uma pessoa que já está nessa caminhada da advocacy, e eu ouso até dizer que foi quem começou a advocacy em mama aqui no Brasil, que é a doutora Mayra Calef, mastologista, chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, presidente voluntária da FEMAMA, presidente do Conselho de Administração do GCC, que é o Instituto de Governança e Controle do Câncer. Mayra, por favor. Também, para fazer parte aqui do nosso painel, também tenho a honra de convidar a doutora Laura Testa. Doutora Laura Testa, que é oncologista clínica com atuação destacada em câncer de mama e câncer ginecológico. Ela atua como oncologista clínica no ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Eu já vou para lá. Estou recebendo ordens aqui na lateral, mas eu obedeço. Deixa eu só terminar de ler aqui. Então, como eu estava dizendo, a doutora Laura Testa, ela também atua na Rede DOR, ela é pesquisadora no IDOR São Paulo, e ela também lidera o grupo de oncologia mamária do ICESP. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, obrigada primeiro por vocês aceitarem o nosso convite. A gente sabe que é um tema que tem muitos desafios, E eu queria começar perguntando para a doutora Laura Testa, A gente sabe que o ICESP é uma grande referência, acho que o maior centro de oncologia da América Latina. Não sei se podemos dizer isso, mas a gente sabe de todo o trabalho que tem lá. E a gente sabe que o ICESP também criou protocolos, Vinha criando protocolos antes mesmo que o PCDT fosse criado. Eu queria te perguntar como é que foi isso, por que a necessidade de se criar os protocolos, como é que foi feito e como é que existe essa transição agora, porque eu acredito que tem outros centros também que tenham protocolos. Como acontece essa transição agora dos protocolos existentes para o PCDT? Boa tarde. Oi, pessoal. Obrigada pela sua pergunta, obrigada pelo convite. Acho que esse é um tema muito, muito, muito relevante. E eu vou aproveitar a sua pergunta para elaborar um pouquinho um pouco da construção do PCDT. Então, o ICESP tem um manual de condutas, está na sua 3ª edição, e a gente tem que fazer a 4ª, e eu, na verdade, eu estou esperando, agora com o PCDT publicado, a gente consegue dar mais andamento, mas a gente queria que ele tivesse publicado, a gente deveria ter atualizado antes, a gente estava esperando o PCDT. No fim das contas, a apresentação deixou muito claro que a gente tinha uma DDT, e aí o PCDT veio porque justamente você unificar isso num protocolo clínico de diretrizes terapêuticas traz uma previsibilidade e uma equidade para todos os centros. Nesse processo, o Ministério da Saúde, eu não sei o quanto disso todos vocês sabem, mas isso já foi um processo que foi bastante público, mas
o Ministério da Saúde resolveu fazer o PCDT e o Ministério da Saúde, eles convocaram centros, inclusive o ICESP, e eu represento, o ICESP me indicou como chefe da Mama, mas outros centros, o INCA e outros centros do Brasil, e eles selecionaram esses centros pelos centros que já tinham manuais de condutas internos. Então, eles leram todas as diretrizes, SBOC, ESMO, ASPO, o que já tinha na DDT e o que tinha em outros manuais de condutas, fizeram lá todo um trabalho e trouxeram os especialistas para ouvir o que a gente efetivamente tinha de contribuição. Então, outros colegas também participaram. E a gente, e eu, assim, a Lu, outras pessoas vêm me perguntar, porque eu sempre, quando o pessoal fala de PCDT, eu vejo que se bate muito na tecla do PCDT como o instrumento que vai nos trazer o acesso a inibidores do CDK e ao TDM1, mas eu costumo dizer, e aqui repito, o PCDT é muito mais do que isso. As inequidades no acesso aos cuidados é muito maior do que só a gente não ter esses remédios. Então, a gente não tem, universalmente no país, supressão ovariana para doença renal positiva metastática. A gente não tinha dose densa, a gente não tinha uma padronização de condutas importantes, não estavam escritas e nem dizendo que o Ministério tinha que, de alguma forma, fornecer isso. Então, a construção do PCDT levou em consideração o manual do ICESP. Então, para a gente é muito importante, a gente, dentro de uma instituição pública, onde a gente tem um recurso que vem do SUS, como que a gente entende que é a melhor forma da gente utilizar o recurso para oferecer o melhor que a gente pode para os nossos pacientes. Então, a gente não tem tudo, mas, dado que eu vou... como que... Quem tem indicação de quimioterapia, quem não tem, qual que é a minha preferência de tratamento, onde duas opções são igualmente eficazes, porque se eu puder, eventualmente, escolher um modelo padrão, eu consigo otimizar a minha compra. Então, quando eu tenho duas opções igualmente eficazes, eventualmente eu posso escolher uma em detrimento da outra. A gente tem, por exemplo, questões que é algo que já tem muitos anos, mas que a gente tem lá escrito, a gente pode usar qualquer inibidor de aromatase. Eu falo assim, posso saber, quando, né, por que a gente tem os três? A gente precisa dos três? A gente não precisa dos três. Então, assim, otimização de recursos. Então, o manual serve como um instrumento de eu poder oferecer o melhor, e eu acho que todas as instituições grandes optaram por fazer isso, entendendo que também a gente é um centro de treinamento. Então, eu preciso ter um documento onde todas aquelas pessoas que entram e saem entendam o que a gente faz, por que a gente faz, como a gente faz. Então, acho que o manual de condutas do centro é algo muito importante, mas o PCDT ele traz uma possibilidade de que as melhores práticas sejam efetivamente oferecidas em todos os lugares. Não é um processo tão simples, né? A gente acaba tendo um nível de complexidade, né? Mas eu também acredito que, ao mesmo tempo, um avanço, né? Precisava, em algum momento, se debruçar sobre isso para conseguir avançar, né? Doutora Mayra, queria ouvir de ti as tuas considerações, até porque navega também dos dois lados, né? Com o FEMAMA, com o IGCC, com o Advocacy, também pelo Brasil inteiro, vendo muitas coisas que acontecem nos serviços, né, de mama. Queria ouvir as tuas considerações em relação ao PCDT. Boa tarde a todos. Um prazer recebê-los, quem não é de Gramado, quem não é do Rio Grande do Sul. Muito prazer em tê-los aqui. A gente tem maior orgulho desse evento. Eu agradeço ao Projeto Cura e a ti, Kátia, por ter insistido e defendido essa ideia de a gente trazer esse tema para esse debate hoje à tarde. Porque não é simples saber o que é melhor para o paciente quando a gente tem muitas restrições, muitos incômodos, e tem uma paciente na nossa frente que a gente estuda pelos manuais, estuda pelos congressos, e a gente faz o quê com ela na frente? Então, eu acho que o PCDT, mais do que tudo, é para proteger o paciente.
para fazer com que também o paciente possa, como é tudo coisa pública, pública no sentido de transparente, também possa dizer por que está escrito isso, mas eu não estou recebendo isso. Isso vai informar mais o paciente. Isso vai fazer com que o paciente tenha mais um engajamento, um protagonismo na sua jornada. Porque um paciente que não sabe por que ele está tomando tal coisa, que coisa que ele está tomando, ou que perfil é essa doença, tão básico como isso, é um paciente que tem menos chance de curar. Eu ouso dizer que ele tem menos aderência ao tratamento. Então, o que a gente fica um pouco incomodado, agora sim, já começando com o meu advocacy combativo, é que quando nós estávamos em processos, ainda do DDT, para incorporar medicações urgentes, a gente estava no evento, em 2023, da Sociedade Brasileira de Oncologia, eu me lembro da crise que foi, que assim, não, desculpe, mas o DDT não vai ser publicado, não vai ser essas drogas não vão chegar agora, que eram as mesmas, hein? Eram as mesmas que nós estamos falando até hoje que não chegaram. Porque agora vai ser PCDT. Porque, mas qual é a diferença? Ninguém entendia bem, tarará. Então a gente começou a entender que também tem uma vantagem PCDT, pode ser dado drogas ainda não incorporadas também. Olha isso, gente. Quer dizer que tem uma justiça, o Ministério da Justiça, que diz que só pode aceitar processos com drogas incorporadas pela Conitec. Mas o PCDT diz que talvez a gente possa, mesmo drogas incorporadas pela Conitec, elas têm que ser antes todas incorporadas pela Conitec, mas elas podem não estar no PCDT ainda. Essa é a questão. Por quê? Porque diz ali nas regras do PCDT que de 2 em 2 anos tem que ser revisto. Gente, a correria está muita. A gente está tendo drogas, resultados incríveis com drogas com mais frequentemente que de 2 em 2 anos. Até com sobrevida global. Então, assim, como é que a gente vai começar a dizer para o paciente, não, eu não posso, eu não tenho, não chegou na prateleira ainda do SUS. Então, assim, o que está impedindo o PCDT para ser realmente, para ser eficaz? Ainda faltam portarias, faltam códigos, faltam burocracias mesmo, não é? Acho que burocracias, por exemplo, uma burocracia que falta é a burocracia da portaria da assistência farmacêutica. Nós estamos falando, tá certo? Nós não estamos falando só de medicamentos, a gente está falando aqui de coisas tão incríveis, por exemplo, como é a neoadjuvância para estágio 1, 2 e 3. Poxa vida! A gente aprendeu lá na nossa plataforma Prisma que para fazer neoadjuvância, gente, neoadjuvância é aquele tratamento que se começa no câncer de mama antes de operar. Que o cirurgião, como eu, não posso operar, porque essa mulher vai ter um melhor desfecho se eu não operar agora e começar por quimioterapia. Só que olha a palavra que eu vou dizer, caber na PAC da neoadjuvância, o carinha lá que fazia, ele tem que dizer que é estágio 3, porque só com o estágio 3 que podia fazer neoadjuvância. E a gente faz neoadjuvância até em estágio 1, dependendo se é triplo negativo, se é HER2 positivo. Então, tinha coisas óbvias, assim como é isso, por exemplo, de ser permitido fazer neoadjuvância em estágios 1, 2, 3. Que não eram permitidos. Então, Kátia, o que eu acho que é muito importante dizer que nós não estamos defendendo aqui só a incorporação de medicamentos, nós estamos defendendo aqui protocolos clínicos
que se tiver um protocolo clínico e tem que trocar o pé do sapato e usar o sapato de pé invertido, nós vamos, vai estar lá. Eu acho que a sessão que nós tivemos ontem, que foi antes, foi de tratamento multidisciplinar, ficou claro aqui a importância, porque não se restringe apenas ao tratamento ali, a droga que está sendo usada ao produto, né? Mas é um mundo bem maior. O mundo da oncologia, ele é um mundo muito maior que a paciente está, né? Outro tipo de jornada. Eu queria aproveitar e ver se tem alguma pergunta. A gente fez um bom aquecimento aqui. E eu gostaria de ver se tem alguma pergunta, se alguém quer perguntar. E assim, sintam-se super à vontade para perguntar. A gente sabe que o tema não importa se não vai falar direito, porque o tema não é um tema simples. Então, a gente tem uma pergunta lá. Eu incentivo vocês, porque a gente também está aprendendo, é um processo, acho que novo para todo mundo, até para os experts aqui no assunto. Alguém pode alcançar o microfone? Obrigada. E sugestão também, Kátia, sabe o quê? A gente pode pedir para as meninas do Dragon e do Camaleão, também elas se posicionarem como ONGs, né, como ativistas, sobre o que elas acham disso, que é uma forma delas se apresentarem. Ótimo. E também elas poderem se posicionarem. Tá? Esse é o momento de vocês falarem, meninas. Boa tarde. É exatamente sobre isso que eu gostaria de entender um pouquinho. Porque eu atuo hoje, né, como educadora, sempre fui educadora, e eu queria entender, agora como futura profissional da saúde, como nós, enquanto sociedade, podemos traduzir esse protocolo para as pacientes, para que elas entendam qual é o processo que elas vão passar. Né? Para nós mesmas, quando iniciamos o nosso tratamento, é uma dúvida muito grande. Né? Eu tive a grata satisfação de ser paciente da doutora Mayra, e ela sentou comigo e me explicou. Né? Mas eu já tinha passado por uma médica que disse que uma coisa de cada vez. Né? Então, a minha dúvida é como nós, enquanto associação, enquanto pacientes oncológicas que fomos, podemos traduzir esse protocolo, né, para que seja entendido pelas pacientes, pela sociedade, e como fazer isso de uma forma mais clara, mais assertiva, e que atenda o público, e até como a gente pode fazer esse fomento de cobrar e incentivar que as pessoas entendam seus direitos e como ir atrás desses recursos que elas têm. Porque não é um acesso fácil para nós, que temos um pouquinho de entendimento, eu imagino muito mais para as pessoas que têm baixo conhecimento, que não têm uma clareza. Porque muitas pessoas que eu converso, às vezes vêm até a gente perguntar, mas que tipo de câncer que tu teve? Eu não sei. Né? Então, as pessoas não têm esse conhecimento. É muito comum entre os profissionais da saúde, mas na população e em quem é interessado, essa informação não é clara. Essa é uma pergunta bem importante. Quem gostaria de responder? Perdão, como é seu nome? Iga. Riga. Lia. Lilian, perdão. É ruim a gente escutar aqui. Lilian, obrigada pela pergunta. É o sotaque que tu não está entendendo. Não, acho que sou eu mesmo aqui. Lilian, obrigada pela pergunta. Eu entendo que, para além do que está escrito no PCDT, como você bem pontuou, o quanto de informação as pessoas detêm sobre a sua própria saúde é muito limitado. Então, eu entendo que é um caminho longo para que as pacientes tenham a propriedade daquele documento. Então, passa por letramento no sentido de que cada paciente possa conhecer o que é o tipo do câncer dela. E aí eu vou falar como eu explico para uma paciente na consulta. Assim, tem duas coisas fundamentais que a gente precisa saber para entender qual é o tratamento e o que eu imagino que pode acontecer com essa paciente, que é prognóstico, a palavra que a gente usa. A primeira é biologia, então, que doença, que tipo de doença é essa? Eu estou aqui falando para vocês, pregando para convertido, mas eu acho que é dessa forma que a maior parte das pacientes, independente de escolaridade, conseguem compreender qual é a biologia dessa doença, essa doença se alimenta ou não de hormônio feminino, essa doença tem como se comporta o HER2, eu falo HER2,
que é uma proteína, uma característica. Isso é sobre a biologia da doença. Tem outras coisas que a gente olha na biópsia. Na biópsia, seja de um pedacinho da mama, ou seja, da cirurgia da mama. Então, isso é muito importante para a gente entender que doença é essa. E a outra coisa é o que a gente chama de estadiamento, que é onde a doença está, que tamanho que ela tem, se ela está em linfonodo, onde é esse linfonodo, se ela está em algum outro órgão ou não. Então, quando a gente tem essas duas informações, a gente consegue saber o que eu imagino que acontece com essa paciente e que tipo de tratamento ela precisa. Se ela vai começar com neoadjuvância, se ela vai começar com cirurgia, se ela vai começar com algum outro tratamento. Então, eu acho que esse letramento básico é fundamental. E aí, quando você tem a propriedade do que é biologia da doença e o que é estadiamento, o PCDT fica mais fácil de ler. E aí você consegue efetivamente entender, então a minha caixinha é essa daqui. Está lá, porque está lá sobre subtipo e sobre estadiamento. Então, a pessoa vai lá e encontra, a minha caixinha é essa, eu vou ler o que está escrito ali. Ela não precisa saber tudo sobre todos os tipos de câncer. Ela está procurando a informação para ela. Então, acho que esse é o primeiro passo da gente poder traduzir para a sociedade mais amplamente. Mas eu acho que esse é o trabalho das ONGs, de todo mundo que está aqui, que é letramento em saúde, letramento em câncer de mama, para que a gente possa, efetivamente, que as pessoas leiam e cobrem, né? Perfeito. De novo, né, informação e conhecimento é a base para tudo, para a gente avançar em todas as áreas. Eu acho que tem aqui uma outra pergunta. Boa tarde, nós somos do Via Mama, de Viamão, e muito gratos pelo Cura. O ano passado tivemos o prazer de entrar no Coalizão, a convite da doutora Mayra. Estamos fazendo um trabalho bem bacana, articulando bastante. E a minha pergunta é como nós, como sociedade civil, como nós, como ONG, que ajudamos, recebemos as mulheres na nossa sede, como que a gente pode garantir, ajudar que ela chegue rápido, que ela chegue cedo e que ela tenha esses tratamentos de ponta, que hoje a gente viu tanta coisa bacana, como a odontologia. Como é que a gente pode fazer para que ela chegue cedo nesse tratamento, nesse diagnóstico precoce? Faz a mágica acontecer, doutora Mayra, agora. Então, eu acho que vocês, a Via Mama, como outras ONGs no Brasil, a Unacan está aqui também de São Paulo, a gente precisa entender o poder que a gente tem na nossa cidade. Tu sabe muito bem como eu gosto disso. Porque o primeiro acesso é aquele. E a gente geralmente conhece, quando quer, conhece os postos, os hospitais, conhece até, eu diria, o secretário da saúde tu conhece, porque ele é daquele bairro ou é desse bairro, a gente tem acesso, principalmente em cidades um pouco menores. Eu não estou falando, talvez, de São Paulo, estou falando, mas já em Porto Alegre todo mundo sabe onde é que o secretário da saúde mora, azar é o dele. Então, a gente pode fazer um trabalho para melhorar esse acesso rápido na sua cidade. Tá? Porque eu também acho que uma das coisas que a Política Nacional do Câncer não abordou é a prevenção. Ela deixou de fora, meu Deus do céu, a prevenção. Como é que pode? Mas ainda não tem câncer. Mas é para não ter. Porque nós não vamos conseguir pagar essa conta de todo mundo chegando em estágios, mesmo 2, 3, 4. Não vai dar. Agora, estágio 1, gente, é muito mais barato. E ele é muito mais local. O hospital pequeno, ele pode dar conta na sua cidade, desde que tenha protocolos, desde que saiba se a coisa é, por exemplo, de quimio neoadjuvante, que se for um triplo negativo ou um HER2, como agora nós estamos reforçando para vocês saírem daqui sabidas. A gente já tem uma maneira de encaminhar rápido para o CACOM, para o UNACOM. Então, Rio Grande do Sul, para quem não é daqui, ele é muito bem mapeado. A gente está com a faca e o queijo na mão. Então, eu acho que, só para quem não sabe da coalizão, Kátia, a coalizão é uma coisa bem bacana. A Kátia é board do IGCC também, é uma coisa que, hoje em dia, ele tem muitos atores. Eu acho que o Projeto Cura não está na nossa coalizão. Está? Ai, que bom saber disso. Mayra Calef, se achar não, a Mayra que Calef não tá... sabe tudo. Graças a Deus, não faço nem questão. Mas, desculpa. O que a colisão é uma maneira de a gente ter
um protagonismo na cidade. Então, e Pelotas agora vai ser o centro da coalizão. Centro da coalizão. Não posso perder. O que a gente fez lá no começo? A gente pegou o candidato ainda a vereador, o candidato a prefeito, e foi lá. E não foi o IGCC que foi, foram as ONGs, os cidadãos que têm poder de voto, foram e de distribuir santinho. Porque a gente distribui santinho para quem merece. Para quem não merece, a gente bota fogo. O que esses caras faziam, Laura? Eles recebiam nos seus gabinetes os candidatos. E a gente dizia, olha, aqui tem todas as ações que você pode fazer se for eleito e tal. Assina aqui, foto, site, página. E comprometia. Bom, destes que foram sensibilizados, mais da metade se elegeu. E aí chegou a hora da segunda onda ir lá cobrar. E essa cobrança aconteceu magnificamente em Viamão, e foram lá depois tirar foto antes, depois, durante, e continuam tirando foto. As coisas andam, o percentual de vacinação em meninos e meninas para HPV cresceu horrores. Então, essa é uma maneira, vocês já estão fazendo e tem que divulgar isso, para que esse exército de sociedade civil organizada realmente seja respeitado. Porque é a primeira vez que a gente está nesse anfiteatro, né, querida? Então, você está puxando uma coisa que eu ia fazer o gancho para as nossas ONGs. Eu vou ficar de frente aqui para não ficar de costas, né? A gente estava numa salinha antes, agora a gente já está aqui. Não sei se vocês pegaram de manhã quando eu disse, né, que somos voluntários. Eu, Alcina, Luciana, a diretoria Paulo, Alberto, jurídico, tesoureiro, não teríamos chegado até aqui se não tivesse o comitê científico, doutora Heloísa Maximano, Zé Márcio, Lilian, William, Abna, Anelisa Coutinho, ou seja, tantos que já passaram, né? Kátia, que ajudou também a gente quando ainda era da farmacêutica, enfim, agora com o Roberto Araia. Quando você acredita numa coisa, não vai vir tudo pronto, né? Quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem a ideia. Mas se a gente não sair para pegar os ingredientes, ver o recurso, saber como fazer. Pode ser que o primeiro fique feio, murcho, né? Eu sempre relaciono o bolo com a pesquisa, porque você tem que ter um método para fazer, senão não vai dar certo. Quando eu morei na Colômbia, lá alto, você fazia a mesma receita que fazia em São Paulo, eu achava que não existia essa coisa de altura, influir nas pessoas, nas coisas. Eu fiz o bolo murchou. Né? Não era receita, porque na altura você põe mais fermento ou menos gordura, mais não sei o quê. Isso como é que chama? Experimento, ações químicas, né? Reações químicas. Então, o Cura nasce com a ideia da gente entender a importância da pesquisa e o convite de vocês estarem aqui para se apresentar, para conhecer, mas para se apresentar e para ser multiplicadoras de tudo que a gente está falando. Não só a briga, porque queremos mais remédio, queremos o exame. Não, a briga é importante, mas a gente entender os caminhos. Então, a Mayra, como disse a Kátia no início, abriu esse caminho, né, criando a FEMAMA, e a FEMAMA é representada pelo Brasil inteiro. Nós, como ONGs, cada um com a sua missão, a gente tem que trabalhar unido, apesar de que os recursos são os mesmos. É como o filho do mesmo pai e da mãe. Uma família com 10 filhos vai ter um pai e uma mãe com R$1.000. Como é que todo mundo vai comer, vai se vestir? Né? Não dá para um ser mais que o outro. Todo mundo quer igual. Então, nós, ONGs, temos que nos unir para a gente entendendo os gargalos de cada pedaço, o gargalo do médico, o gargalo do governo, o gargalo do paciente. A gente, então, vai entendendo cada pedaço como um quebra-cabeça e a gente vai para o nosso lugar, assim como o Cura plantou a semente da pesquisa, não só levar o dinheiro para a pesquisa que o médico precisa, mas trazer o paciente para ele também dar opinião da pesquisa que ele quer que o médico faça.
Porque a visão que o médico tem do que precisa não é a mesma do que a gente, paciente, quer que... Às vezes, eu falei uma vez com a Luciana Landeiro, nunca imaginaria que um prêmio para doar, para aquecer a mão da paciente, para ela ficar mais, ter adesão à químio, ganharia um prêmio, que nós demos. Porque, como não sou eu que escolho, é uma comissão científica, e tem critérios, essa comissão avaliou que aquilo ali teve um impacto na vida da pessoa. E não era uma pesquisa para desenvolver uma droga, era uma pesquisa de qualidade de vida. Né? Então, ela passando, pensando... Então, assim, a mensagem aqui, que acho que a doutora Mayra, Laura, o Alexandre e a Kátia estão querendo mostrar para vocês, é que vocês existem. Vocês têm nome, sobrenome. Lembra da história dos cânceres, dos subtipos? Tal? Então, a gente, sim, que tem que saber do câncer, tem que saber de nós também. Quem somos? Temos o CNPJ? Podemos dar recibo? Podemos ir lá marcar uma audiência em Brasília? Podemos falar, FEMAMA, vocês já fizeram, não precisa inventar a mesma roda. Por que a gente apoia a FEMAMA? Porque eles já estavam fazendo algo que a gente queria fazer, que é o teste genético ser uma coisa obrigatória. Por que a gente vai escrever um outro projeto? Já tem, já que já está fazendo. Não é? Então, vocês têm um poder, nós, né, vocês não, nós temos um poder. A gente não ia fazer o evento aqui no teatro. A gente é pouco, vocês veem a audiência nossa. Aí vem a possibilidade de fazer no teatro. Uns anos atrás eu falei, nossa, um dia eu vou fazer um evento no teatro. Né? A gente ficou, a princípio, no teatro, porque as outras salas que a gente queria estavam cheias já de outros eventos. Aí eu falei, nossa, trazer 400, 300 pessoas é muito. Aí ontem tinha a possibilidade da gente voltar para uma sala de 50. Aí eu falei, não, agora nós vamos ficar no teatro. Porque seja para 10 pessoas ou para 500 pessoas, o evento vai acontecer. Porque o que importa é o conteúdo. Vocês estão entendendo? O que importa é quem a gente já convidou e que já aderiu, que está com a gente. Então, nós estamos no teatro por nós. Nós, pacientes, nós, médicos, nós, ONGs, nós, multiprofissionais, nós, farmacêutica, nós, políticos. Nós somos brasileiros. Né? Temos várias coisas em comuns. Então... Como é importante vocês estarem aqui, para vocês falarem de vocês, né? Por que tem a canoagem? Por que tem o viamão? Para a gente também entender e para a gente também ajudar vocês. Para a gente poder, com esta troca, poder dar o suporte para o outro. É muito lindo tudo, posso falar? Então, Fernanda, é o seguinte, nós somos, né, a prova viva disso tudo que foi falado aqui, e isso me emociona muito. Toda essa pesquisa, todo esse cuidado, né, do Instituto Cura, dos médicos, dos especialistas, dos cientistas, enfim. Todos vocês, o que vocês falaram hoje, nós somos a prova viva de que pode acontecer. Né? Nós somos de uma equipe de canoagem, modalidade Dragon Boat, coisa assim que há 30 anos atrás, que foi quando surgiu, né, a pesquisa no Canadá, Dr. Donald Mackenzie, e chegou no Brasil faz 14 anos. Então, não era mencionado, né, como foi falado hoje, que nós poderíamos, nós mulheres mastectomizadas, poderíamos vir a remar, vir a praticar um esporte de impacto moderado a mais forte até. Né? E nós mostramos que sim, a gente pode. E a gente pode porque nós temos o aval de médicos como vocês, que acreditam, e de pesquisa, e do Instituto Cura, que traz essa pesquisa para que cada vez mais médicos saibam, né, dessa realidade. A gente encontra, sim, médicos que dizem para a gente, não, vocês não podem remar. A gente encontra ainda em pleno, encontramos, né? E é uma barreira que a gente vai, né, e a gente conversa, mas a gente encontra ainda, né?
Então, assim, ó, o que eu tenho para dizer? Né? Nós somos da equipe EUAP, Dragon Boat de Porto Alegre, uma equipe de mulheres sobreviventes do câncer de mama. Nós temos mulheres dos 30 aos 78 anos dentro da nossa equipe que remam 2 vezes por semana, com possibilidade agora de 4 vezes por semana. 7 horas da manhã nós já estamos remando. Então, assim, ó, remamos 10 quilômetros por dia, né? Cada treino. Então, assim, ó, o nosso depoimento é que a gente pode sim. E quando a gente, repito, quando a gente tem o aval de médicos maravilhosos, de pesquisadores maravilhosos, e do Instituto, e de institutos como Cura, né? Projeto Cura, que traz essa possibilidade, o que nós podemos dizer? Gratidão e agradecer. E nós temos também outra equipe, né? Aqui, a Tia Rosa, que também é equipe de mulheres sobreviventes, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos 5 equipes. Né? E no Brasil inteiro nós temos mais de 30, e no mundo 370 mulheres, que competem competições internacionais, mas ninguém está sabendo, ninguém sabe disso ainda. Mas nós vamos mostrar que nós somos capazes, que nós estamos aqui, né? Porque a gente pode fazer muita coisa e a gente faz muita coisa. Então, assim, ó, gratidão a vocês todos, tá? De verdade. E a gente não vai conseguir fazer sozinho. E a gente sabe que não vai mudar um governo só porque a gente quer, só porque tem uma lei, né? Então, ao a gente poder ser informado, adquirir o conhecimento, a gente tem que transformar alguma coisa. Né? Não ficar chorando lá e pedindo. Eu queria dar um parecer aqui que, de tanta pressão que a gente faz, Kátia, as coisas estão crescendo. E, na última vez que publicamente o Padilha veio, ele prometeu para outubro que vai estar tudo certo para outubro. Então, a gente vai assim, aos poucos. Então, daqui até outubro, a gente continua contando os passos. A gente, no último mês, já aumentou em 500 milhões de passos. Vamos fazer o seguinte, todas nós aqui, vamos fazer uma arte, o Cura vai fazer uma arte, com o apoio de todas vocês, e nós vamos, aí vamos combinar, né? A equipe de marketing e comunicação vai combinar. A gente vai fazer a mesma mensagem. ONGs unidas jamais serão vencidas, alguma coisa assim, né? Médico. E a gente vai toda semana, não sei a periodicidade, falar, Ministério, estamos aguardando em outubro o PCDT. Faltam tantos Ministério, dias. Falta 60, sabe, contagem regressiva, Ministério, 5. Estamos sabendo da importância. Isso é importante para a população. Nós queremos ser autores desse protocolo. Então, vamos cobrar, mas com nome e sobrenome. Né? Sabemos quem é que está envolvido, então a gente tem que participar disso. Fazer uma colocação. Eu queria só colocar que, além o Padilha se comprometeu com outubro, e agora tem uma decisão, não sei se esse é o termo correto, do STF, sobre que eles têm 60 dias para cumprir, 60 dias cai no dia 24 de outubro. Então, tem essa data. Eu queria parabenizar todas vocês. No meu treinamento como médica, como oncologista, eu nunca tinha ouvido falar sobre remar, e eu aprendi isso com as pacientes, com a Faculdade de Educação Física da USP, a gente tem lá o Remama, e uma coisa que eu queria dizer para vocês não é só que vocês podem, se vocês já sabem, mas é o quanto vocês têm a ensinar. O quanto, não é, a gente falou aqui de letramento, do quanto as pacientes precisam aprender, mas eu queria só lembrar vocês que vocês são a fonte do conhecimento, só vocês sabem o que vocês precisam. Quando a gente vê o engajamento do Cura, da Fernanda, de todo mundo, de trazer a pesquisa para o que importa para a paciente, isso, para mim, é muito claro e necessário. A gente vai fazer, já finalizamos as inscrições, mas eu espero que esse seja um evento recorrente em todos os anos. Então, eu faço parte do GBCAM, Grupo de Estudos de Câncer de Mama, é um grupo de médicos, e a gente agora em setembro vai ter um evento que é o PIR, é o primeiro ano,
que é para educação de pacientes, para advocacy no sentido de pesquisa clínica. O que a gente quer é que, quando o GBCAM desenvolve uma pesquisa clínica, que eu, quando estou fazendo uma pergunta como pesquisadora, que eu sempre tenha uma paciente para me dizer o quanto que aquele protocolo, o quanto que aquela pergunta, o quanto que aquela pesquisa faz sentido para ela, e o que eu preciso mudar para adequar isso, para que isso seja relevante para as pacientes. A gente não faz pesquisa porque a gente gosta, a gente pode até gostar, mas não é para isso que a gente faz pesquisa. A gente faz pesquisa para que isso traga um bem para aquela população. E como que eu vou falar disso se eu não perguntei para elas? Então, para nós é fundamental. Então, o PIR vai acontecer, o primeiro evento em setembro. A gente recebeu, acho que foram 40 aplicações que tinha que encaminhar, carta de motivação, e foi muito difícil selecionar essas pacientes, mas eu incentivo todas vocês a participarem ativamente do GBCAM. Um dia eu quero a opinião de todas vocês, das ONGs, de como vocês quiserem. O GBCAM está aberto para ouvir as pacientes, para que a gente possa desenvolver pesquisas que sejam relevantes, úteis para vocês, como o exemplo que a Fernanda citou. Reforçando o que a doutora Laura está dizendo, o Cura faz parte também desse não sei se é movimento, dessa jornada, desse simpósio, voltado para o câncer de mama. E o Cura também, paralelo e conjuntamente, já vem trabalhando com essa mesma ideia de trazer à sociedade os pacientes ou familiares, para também entender de pesquisa, para também não só melhorar o recrutamento, mas também para entender os desenhos e dar opiniões. Só que não só para a mama. Então, o Cura ele abrange outros tumores. Geniturinário, cabeça e pescoço, pulmão, sarcomas. Então, por isso que é importante as parcerias. Porque com a expertise de mama, o Cura está com eles. Mas com outros tumores, temos que estar com outros médicos. Então, o Cura está se preocupando com a pesquisa de uma forma integral. Não só para um tipo de tumor, mas para todos tipos de tumores, para todos os médicos de todas as organizações. É muito bom ouvir esse movimento do GBCAM para aproximar e para trazer essa visão. Acho que os grupos de médicos tendo essa visão em conjunto, acho isso fundamental. Assim, acho que enriquece demais trazendo isso. Antes de encerrar, eu quero te ouvir, Ale, porque eu não tive a oportunidade de te fazer uma pergunta, mas acho que tu vivencia bastante o ambiente de Brasília, né? Tu está sempre transitando lá e vendo como é que essas políticas públicas acontecem e tal. Teu ponto de vista, assim, um pouco do que tu viu lá, a tua expectativa em relação aos próximos passos dessa implementação, porque papel, PowerPoint é lindo, aceita tudo, né? Como é que a gente vê daí isso acontecendo na prática, assim? Eu vejo que esse ano nós criamos aí um movimento, uma massa crítica muito grande em torno das questões do câncer de mama. E essa promessa feita pelo ministro Alexandre Padilha no início do mês, de que nós vamos viver um outubro rosa histórico em 2025 por conta da resolução dos medicamentos pendentes, eu acho que criou aí, se nós soubermos aproveitar, uma oportunidade, uma janela de oportunidade para também vocalizar algumas coisas, né? E, em paralelo, nós tivemos uma ação civil pública, que é uma ação de advocacy no Poder Legislativo, feita pelo Tiago Farina, e que agora o Poder Judiciário colocou o Ministério contra a parede com prazo de 60 dias, que vai vencer em 24 de outubro. Então, assim, nós vamos viver um outubro rosa histórico, para um lado ou para o outro, né? Vamos ver o que nós vamos encontrar por lá. De qualquer forma, nós estamos aí há 60 dias de um movimento que nós também podemos engrossar, porque, vamos dizer assim, uma frustração da expectativa que acontece no Outubro Rosa, ela vai ser muito impactante, porque a campanha ela dá um pouco essa ideia, né, de balizadores que nós vencemos e que não significaram o acesso. Então, o Outubro Rosa histórico foi, de certo modo, algo que o ministro colocou em campo e que, de alguma maneira, talvez vai explicitar ou o sucesso do Ministério em vencer uma questão que está incomodando há muito tempo, ou o Estado brasileiro novamente mostrando a sua faceta de ineficácia. Então, eu acho que nós temos aí 60 dias estratégicos pela frente. Eu convidei vocês a participar da consulta pública do ABEMA, que eu acho que é importante,
Mas talvez assim, mais importante do que isso seja nós olharmos para essa promessa que foi feita, que se refere a toda uma dificuldade estrutural que nós estamos vivendo e que agora chega num ponto, então, que, bom, alguém vai ter que mostrar a cara, vai ter que mostrar o que veio, e eu acho que nós vamos viver um momento aí que vai ser interessante, né? No mínimo, assim, né? Então, eu acho assim que por tudo que aconteceu, e por estarmos falando de alguém, de um gestor experiente, eu acredito que venha aí alguma resolução. Cabe a nós avaliar se aquilo que vai ser apresentado ao público em outubro é satisfatório do ponto de vista da expectativa de toda a nossa luta. Então, nós temos apostado muito nesse letramento, que não é só do paciente, mas é do profissional de saúde. A FEMAMA tem curso voltado ao profissional da atenção primária, que muitas vezes não conhece o problema do câncer de mama e o seu papel na linha de cuidado. Então, nós também temos o curso lá, que é para o profissional da atenção primária, médico, enfermeiro, né, toda a equipe. E nós precisamos de vocês lá também para nos ajudar a levar esses produtos, esse material que a gente compila, para letrar a sociedade aí em todos os níveis. Então, quero agradecer muito a oportunidade aqui, dizer que a FEMAMA está à disposição e desejar que a gente possa viver um Outubro Rosa histórico em 2025. Histórico positivo, né? Bom, considerações finais de vocês, porque agora a gente está indo para o final. Eu queria de novo agradecer. Eu vou fazer só mais um recado que quando a Mayra fala de falar com o secretário municipal, eu acho isso fundamental. Acho que isso, como ONGs locais, é um poder gigante. E eu só queria apresentar para vocês, se a Mayra já não falou para vocês em outro momento, a nossa plataforma Prisma, que é uma ação que levou muito trabalho, a doutora Mayra, desde o início, o doutor Nelson Taixe, a Lu do Oncoguia, profissionais de Barretos, do Hospital da Mulher, a gente, o pessoal do HC, no Inova HC, então a gente teve, a gente também chamou de coalizão por um tempo, antes que não tinha nome, Prisma, mas é uma plataforma que integra dados públicos de saúde do SUS. São várias plataformas diferentes, tem lá o pessoal do cientista de dados, 2 Andrés maravilhosos que nos ajudaram a colocar isso em prática, mas que tem o dado por município, tá? Então, vocês conseguem olhar para a região de vocês, para o município de vocês e mostrar, secretário, está assim, está ruim. Então, assim, convido vocês a olharem, você sabe de cor? www.prisma.org, é bem fácil. Eu acho que vale a pena vocês olharem a região de vocês e falarem com os seus secretários. Acho que isso, o secretário do município, é isso que ele falou assim, o letramento do profissional de saúde da atenção básica é fundamental. Ele nem sabe que está contando 30 dias para o diagnóstico, ele nem sabe ele não sabe, ele precisa saber. Né? Ele deve saber, mas talvez ninguém contou para ele, ele não está sabendo. Então, acho que esse é um caminho muito, muito importante. E obrigada, Fernanda, obrigada, Kátia, obrigada. Muito feliz de estar aqui. Mayra? prismaonco.org. prismaonco.org. Dá uma olhada enquanto isso. Eu queria muito agradecer a ti, Kátia, que tu vem movendo montanhas em termos de entender todos os lados do balcão, porque esse balcão aqui tem muitos lados. Acho que a gente também tem que se colocar do outro lado. Esse monte de frustrações que os pacientes têm, que os médicos têm, que quem trabalha no governo tem. Isso tudo chega num ponto que, às vezes, é de no return, e não é bom. Então, eu acho que sentar para conversar, tentar entender, conhecer o posto de saúde perto da sua casa, que precisa alguma coisa. Trabalho voluntário, a gente tem tanta gratificação com ele que é muito melhor para a gente do que para quem a gente faz. É impressionante como a gente cresce e como a gente se sente cidadão. Então, aqui, o meu apelo é esse: sejam voluntários. Não adianta perguntar para o meu filho, quando ele tinha 30 anos, quantos anos tu fizeste de voluntariado? Eu não fiz, mas a minha mãe faz. Não. Cada um tem que fazer. Cada um tem que fazer. E, às vezes, não importa. Sou o exemplo. Não.
Não, pequenas coisas. Se envolver com a comunidade, eu acho que isso é tão legal e a gente se sente tão pertencendo que é tudo de bom. Mas mais bem para a gente que para a própria comunidade, né? Bom, muito obrigada, Mayra, Laura, Alê, foi ótimo. E acho que fica aqui o convite de todos vocês se envolverem então, com o PCDT. Muito obrigada e obrigada pelas perguntas e comentários da plateia. Obrigada.